Esse senso de unidade que a sociedade teosófica tanto discute, a unidade da vida, é justamente para mostrar que dentro dessa unidade, na reverência a essa unidade, a essa essência universal, é que surge mentes e corações puros. É quando surge o amor. Aí existe a raiz, no teatro da violência, aí começa a outra. A da violência morre para surgir as raízes do amor e da paz. Isso não está tão longe como a gente possa imaginar. Quer ver um terceiro aspecto que a gente deve considerar? É o seguinte: como eu me relaciono com a natureza? Como eu me relaciono com o outro é mais fácil. Eu depredo a natureza, eu poluo a natureza. O que aconteceu quando o homem, sem o menor amor à natureza, ele destruiu a natureza? Veio o efeito estufa. Agora, com o efeito estufa, nós temos as destruições, grandes destruições, não é mesmo? Que destruições são essas? O tsunami e outras coisas de gelo que está acontecendo. Isso mostra a unidade que existe no universo como um todo. O homem desequilibrou essa unidade e agora esse desequilíbrio volta-se contra ele. Então, nesse momento fica claro que uma pessoa que tem amor à vida, nem ela depreda, nem polui, nem destrói. Por exemplo, tem empresas, tem uma editora que ela planta as árvores para colher depois, fazer o papel dos livros que ela usa. Então está programado, ela tem uma certa área e ela desmata numa certa medida. Ela está usando a natureza de forma equilibrada e coerente, né? Quando a gente destrói o ciclo ecológico, a coisa fica complicada. Numa certa região, destruíram muitas cobras. Aí apareceu um número enorme de roedores. Aí para aquela região foi uma porção de gaviões, urubus e etc. E aí a coisa ficou desequilibrada. Então esse desequilíbrio todos nós conhecemos, né? Se a gente particularizar essa relação com a natureza para os animais, a coisa fica um pouco mais delicada. Buda dizia que os animais domésticos, né, eles veem o homem como um Deus. Imaginemos se Deus nos tratasse como nós tratamos aos animais. Gozado isso, né? Muitos rezam para Deus pedindo uma porção de coisa, mas depois vão e machucam os animais, matam os animais. Então, no amor à vida, a pergunta que se faz, independente da pessoa ser vegetariana ou carnívoro, é certo ou não matar animais para comer? O que vocês acham? Então, fica um pouco constrangedor, porque algumas pessoas comem carne, né? E não é porque eu não como carne que eu não deixo de ser uma pessoa que tem uma certa dose de violência. Mas, se a gente olhar dentro de um sistema, os animais têm seus ciclos, os vegetais têm seus ciclos. Os grandes yogis, eles só comem as coisas que não são arrancadas nem exterminadas. Comem-se os frutos, o arroz que dá todo ano, uma série de frutos e frutas que a pessoa não arranca o pé. Eles não comem nem hortaliças e coisas que arrancam. E tem uma discussão aí, porque no reino vegetal, quando chega no ápice da sua evolução, se você não colher, ele apodrece. Mas aí, deixa os yogis discutirem isso. Os animais são nossos irmãos menores. Como diz a teosofia, o ocultismo, a gente trata esses irmãos com proteção e com reverência. Vocês acham que eu desenvolvo amor à vida tratando os animais de qualquer jeito? E aí? Começa a complicar. Vocês veem que a gente vive num mundo em que o amor à vida foi se perdendo ao longo do tempo. Então, muitas coisas passaram a ser comuns. Elas não são naturais, elas são comuns.
Você imagina uma pessoa que assiste luta de boxe todo dia. Um dia ele chega em casa e fala, mulher, eu vi uma briga na rua. O fulano deu um soco na cara do outro, pulou 3 dentes para fora. E ele conta isso como um grande evento. Ele está acostumado. É o hábito, é a rotina. Eu sempre falo nas palestras, na Inglaterra, os açougueiros não podem fazer parte de júri criminal, principalmente com armas, a faca, porque ele o dia inteiro passa a faca na carne e vê sangue. Ele é melhor que os outros, é pior? Não. Mas ele tem um costume, ele está acostumado com uma realidade. O mundo moderno, nós somos, nos é imposto uma forma de ser, através de exemplos dos grandes artistas. Isso é o que acontece em todas as partes do mundo. Será que as pessoas entendem que o mundo é um reflexo das suas ações? Eu entendo, muitas vezes não consigo mudar. Né? Mas o que está acontecendo com o mundo? E o amor à vida? Quer dizer, se todo mundo for vegetariano, o mundo deixa de ser violento? Talvez não, né? Então, isso que é um aspecto que a violência é resultado de um processo de cisão, dicotomia entre eu e a minha essência. Uma pessoa que está ligada à sua própria essência é uma pessoa pacífica. Se a gente lembrar aquele velho horticultor chinês, numa parábola que a gente é difícil de engolir, da mecanização, para nós que andamos de carro, usamos computador e assim por diante, a gente vai ver que aquele chinês era um homem simples. Ele era despojado de qualquer meta pessoal. Eu quero contar uma historinha para corroborar isso, também do Evangelho de Ramakrishna, que eu acho ela vale a pena multiplicar essa história. Diz que tinha um homem muito humilde numa certa região, que ele vivia vendendo quadros na feira. Então, quando perguntavam para ele, quanto custa esse quadro? Ele falava, olha, pela vontade de Rama, Deus, a tela custou 7 rupias. É na Índia a história. Pela vontade de Rama, a moldura custou 3 rupias. Pela vontade de Rama, a tinta custou 5. Pela vontade de Rama, o meu trabalho é 5 rupias, o quadro custa 20 rupias. As pessoas pagavam. Ele vivia disso, muito humildemente. Certa noite, ele está na porta da sua casa, se refrescando do calor do dia. Porque a Índia, quando faz calor, é que nem o nosso Nordeste aqui. Ele estava se refrescando, veio um grupo de ladrões que precisava fazer um assalto e faltava mão de obra para carregar o roubo. E falava, vem com a gente. E ele foi. Chegaram lá, fizeram um assalto, puseram o roubo na mão dele, ele segurou, chegou a polícia, os ladrões fugiram, ele ficou. Aí ele foi preso, com o roubo na mão. Foi preso, posto atrás das grades, e no dia seguinte, quando a população da aldeia soube, foi em massa falar com o juiz. Aí ele falou assim, o juiz falou, chama o fulano. Conta o que aconteceu. Ele falou, pela vontade de Rama, eu estava na porta da minha casa me refrescando. Pela vontade de Rama veio um bando de ladrões. Pela vontade de Rama, eles me levaram para praticar o assalto. Pela vontade de Rama, eles roubaram e puseram o resultado do roubo na minha mão. Pela vontade de Rama veio a polícia. Pela vontade de Rama, eles fugiram. Pela vontade de Rama, eu fui preso. E pela vontade de Rama eu fui para trás das grades. Então pode ir embora.